Fala pessoal, aqui é o Salassa Trader. Estamos no dia 15 de janeiro, são 11h32 da manhã e eu vou começar uma série aqui e vou trazer para vocês análise pré-live, sempre de um jogo anterior ao seu acontecimento. Então pessoal, a gente vai falar nós vamos fazer a análise pré-live do jogo do União de Berlim e o Bayer Leverkusen, o jogo que acontece hoje, 15 de janeiro, às 16h30. E é isso aí, vamos embora. Então vamos fazer uma análise pré-live, vocês vão tomar suas próprias decisões. Eu geralmente foco o meu trade para pegar o primeiro gol. E a análise pré-live é uma coisa importante para te dar um direcionamento, né? A leitura de jogo é muito mais importante, mas você com a leitura pré-live bem alinhada, você consegue ter um direcionamento, ok? Iniciando a análise da Bundesliga, nós vamos observar aqui na tabela, o Bayern de Munique está em primeiro lugar, né? Como sempre, mas esse ano não está com vida fácil. O Leverkusen briga inclusive pela liderança também, e a União de Berlim também bem posicionado na tabela, luta aí pelas competições europeias, né? Na verdade, eu acho que a motivação dos dois times vai ser mesmo as competições europeias, dificilmente, né, vão ser campeões, enfim. Então, observem o Leverkusen hoje com 29 pontos, União de Berlim com 25, ambos com 15 jogos. Os ataques muito parecidos, né? 30 gols, 31. A defesa do Leverkusen um pouco melhor, né? Uma defesa mais sólida. Observem que só perde para a defesa do Leipzig, enquanto no Berlim uma defesa um pouco mais vazada. Eu gosto muito de olhar as últimas 5 formas. Nesse quesito, o Leverkusen leva desvantagem por não ganhar a 3 partidas. Observem aí, empatou com o Werder Bremen, perdeu para o Frankfurt e para o Bayern de Munique. Enquanto o União de Berlim vem de 3 jogos sem perder, na verdade 5 jogos sem perder. A última derrota do Leverkusen foi para o Hertha em dezembro. E nos últimos 5 jogos venceu 2 partidas. A Bundesliga, ela tem no seu HT, né, que a gente chama de halftime, no intervalo, um grande número de jogos em 0-0. Então atenção aí para quem joga no over-limite do HT, abrir os olhos para ver se o jogo mostra realmente uma tendência de gols, porque grande parte, a grande maioria desses primeiros resultados é 0-0. Já no FT, né, ao final do jogo, a gente tem uma repetição do 1-1, também grande repetição do 19. Isso já nos dá uma ideia de ambos marcam, já nos dá uma ideia, né, de que se o time inferior ao jogo marcar primeiro, o time que estiver jogando mal marcar primeiro, cabe busca aí para um outro gol. Particularmente, como eu disse, eu procuro o primeiro gol. Depois que sai o primeiro gol, dificilmente eu entro. Bom, o que mais de relevante temos da Bundesliga? Gols. O tempo de gols, né? No primeiro tempo, a gente percebe que onde sai mais gols é na parte final, 16,5%. E no segundo tempo, também na parte final, 23%. Então, o meu aconselhamento é que, caso jogue no over-limite no segundo tempo, coloque uma stake reduzida para não ter que tirar, para deixar até o final, já que os gols saem na segunda parte. Também é interessante, em outros campeonatos, essa diferença é menor entre gols do primeiro tempo e gols do segundo tempo. São mais de 10%, são 13% mais ou menos de diferença aí. Uma coisa que deixa, né, tendenciona a que nós possamos fazer a entrada no segundo tempo, onde sai mais gols efetivamente. Uma coisa interessante na Bundesliga é que ela não respeita o mandante, né? Observe aqui que vitórias dos mandantes, 33%. Vitórias dos visitantes, 36%. Ou seja, os visitantes, eles vencem mais do que os próprios mandantes, né? E 30% de empate. Há um equilíbrio grande aqui nessa distribuição. Talvez um dos maiores da Europa. São 425 gols na Bundesliga até agora. Uma média de 3,15 gols por partida. Uma grande média, um campeonato over, um campeonato que se espera gols, né?
E você pode ver, fazer um paralelo que eu tenho menos gols no primeiro tempo. É um campeonato grande para quem joga por gols no segundo tempo. Muito interessante. Então acho que a ideia da Bundesliga já foi dada. Vamos para o jogo. Vamos observar o jogo agora. Tentar não me estender muito. Bom, o que eu posso perceber é que a União de Berlim em casa marca 1,63 pontos por partida, ou seja, tem muitos empates, como vocês podem ver aqui. E o Leverkusen é um visitante indigesto. Tem muitas vitórias fora de casa, away, 5 vitórias. Gosto de olhar aqui no Flash Score. Aqui. Se você observar aqui na classificação, você pode ver que em casa, né, o União de Berlim é até tranquilo, perdeu apenas uma partida, mas fora de casa nós estamos falando com o segundo melhor visitante da Bundesliga, é o Leverkusen. Então é um visitante indigesto, até por isso, né, na Betfair, observar, o Leverkusen, agora às 11h39, ele está com um leve favoritismo, 2,32 contra 3,4 do União, 3,5 do empate. Então o pessoal está acreditando que o Leverkusen pode ser vitorioso dessa partida. E os números mostram que isso é possível. Continuando a analisar, né, em casa, a União de Berlim marcou 19 dos seus 31 gols, enquanto o Leverkusen marcou 16 dos seus 30 gols. A média de gols marcados em casa do União de Berlim é 2,38 e do Leverkusen 2,0, o que nos faz esperar uma quantidade boa de gols. É um jogo over 2,5 aí, é o que a gente pode esperar, né? Claro que a entrada tem que ser sempre vendo o jogo com radar, em live, nada de entrar pré-live, ou assim, dificilmente há uma entrada pré-live. Tem que ser uma odd muito boa, não, tem que ser uma odd muito boa num jogo com características bem definidas. Continuando aqui a análise, nós podemos observar, gosto muito disso aqui, clean sheets, né? Os jogos onde não toma gol, onde não tomam gol. Então observe bem, em casa, apenas em 25% das partidas o União Berlim não toma gol. Então é uma tendência grande que ele vai tomar gol, né? E em casa, apenas 12% das vezes o Leverkusen não marca. Então, se você fizer um paralelo, dá para você perceber que o Leverkusen tem um certo favoritismo pelo número desculpa, e que o União de Berlim pode ceder gols aí. O primeiro time a marcar, né, o União de Berlim é geralmente o primeiro time a marcar quando joga em casa. E dificilmente o Leverkusen marca primeiro quando joga fora de casa. Então é outra observação, principalmente se o União de Berlim iniciar com gol para buscar um empate. É uma coisa bem tendenciosa, claro, dependendo da leitura do jogo. Já falamos sobre média de gols, né? A União de Berlim em casa tem uma média de 2,38 marcados, enquanto o Leverkusen concede 0,75. Ou seja, é uma defesa forte contra um ataque em casa muito bom também. Deve ser uma briga boa. Enquanto fora de casa, o Leverkusen marca 2 gols. Então isso é interessante. E o União de Berlim cede um gol por partida, um pouco mais de um gol. Acredito em situações de gols nessa partida. Interessante. São os placares recorrentes, né? União de Berlim no halftime tem mais 1-1, inclusive do que 0-0. Nós são poucos jogos ainda para amostragem. Enquanto o Leverkusen começa perdendo jogos. Então, mais uma tendência de que se o Leverkusen é bom fora de casa, ele começa perdendo os jogos, ele tem uma recuperação depois. Então, o jogo do Leverkusen cresce no segundo tempo. Os momentos onde eles marcam gols, né, a União de Berlim gosta de marcar gols nos inícios dos tempos, né? 8 gols, vamos descer aqui para home, né, em casa. 6 gols em casa, entre 0 e 15 minutos, começa forte. A mesma coisa no segundo tempo, 4 gols entre 46 e 60. O Leverkusen também, por sua vez, também é assim no primeiro tempo, começa forte. E no segundo tempo, ele deixa para marcar os gols mais no fim da partida.
Bom, tendo essa análise do comportamento de gols dos times, gosto muito de ver os principais jogadores de cada time, tá certo? E eu acho que ainda não saiu as equipes, né? A equipe não foi confirmado o elenco, a formação das equipes. Aqui é uma formação que se espera, mas de antemão, os principais jogadores, ver se o time vai entrar com força máxima, né? Nós temos aí o Nico Schlotterbeck, que é um defensor, que é o jogador mais bem avaliado do União de Berlim, e Max Kruse, meia. Quanto aos gols, Max Kruse é o artilheiro e o Tyrell Awoli é o ala, são os que marcam mais gols. Quesito assistência, interessante, Christopher Trimmel e o Max Kruse. Então percebe que o Max Kruse está sempre ticado aí nos melhores. Na parte defensiva, gosto muito de olhar aqui os desarmes, né? O Nico Schlotterbeck, por isso que ele é talvez aí o jogador mais bem avaliado, com Christopher Lenz. Interceptações, né? Novamente o Nico Schlotterbeck é o cara da defesa. Se faltar, deve fazer se não jogar, deve fazer uma grande falta. O Marvin Friedel. E nos cortes por partida, nós temos o Florian Rubin, que é defensor, claro, e o Rob Knosch. Então observem aí os jogadores que vão atuar pela União de Berlim. Se bater na formação, acho que é interessante. Quanto ao Leverkusen, nós temos aí como grande avaliação o Léo Bailey e o Charles Aranguiz, velho conhecido nosso aí. Quanto à quantidade de gols, nós temos o Luca Lário e o Patrick Schick. Luca Lário com 8. Assistências, Nadine Amiri e Leon Bailey. São os que municiam aí mais assistências. Nos desarmes, vamos trabalhar com Charles Aranguiz, meia, aguerrido, e o Julian Balgaria. Interceptações, Jonathan Tah e Charles Aranguiz. E o cortes por partida, nós temos o Tim Jadwell e o Edmond Tapsoba. Observam, são os principais jogadores do Bayer Leverkusen, tá? E para finalizar, com observação dos pontos fortes e fracos, o União de Berlim ataca bem pelas pontas, cria aí grandes chances de gols, são talvez os pontos fortes. Contra o Leverkusen, né, cria vários cenários de ataque, é bem eclético nos ataques, e tem uma defesa de bolas aéreas muito boas. Então os cruzamentos que possam vir estão bem defendidos, né? Enquanto o ponto fraco do União de Berlim seguramente é a posse de bola, não mantém posse de bola, não sabe muito o que fazer. E os do Leverkusen, nós temos aí, né, ele não consegue evitar os impedimentos e muitos erros individuais nas últimas partidas. Beleza? São características para o jogo que pode ser que sejam relevantes aí. O Leverkusen já mantém mais a posse de bola, né, ataca mais pela direita, né, curtos passos, enquanto o União de Berlim ataca mais descendo pela esquerda com longas bolas, vários chutes, né, muitos chutes a gol, e joga mais pelo meio de campo. Essas são as características do União de Berlim. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Estendi um pouco aqui, queria fazer uma análise bem completa. Vamos ver se a gente consegue continuar essas análises, tentar fazer vídeos menores. Peço a vocês que curtam aí o vídeo, se puder se inscrever no canal, dar uma força. Eu vou estar tentando sempre trazer conteúdo de boa qualidade nas análises para a live do jogo. Tentar ao final do dia demonstrar os meus resultados aqui. Esse certamente será um jogo que eu vou entrar. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, Salassa Trade, valeu!